pessoal, bem-vindos ao Workbox. Eu sou o professor Luiz Felipe Kemerich e no decorrer desse mini curso a gente vai ver dicas para melhorar o desenho de vocês. A gente vai falar de alguns temas específicos, vamos falar de layout, vou falar um pouco de perspectiva, que também algumas coisas que eu não vejo o pessoal falando tanto por aí, e também vamos falar sobre como utilizar as formas básicas no seu desenho. Espero que vocês gostem e se surgir alguma dúvida ou sugestão, podem comentar aí no vídeo. Eu quero falar hoje um negócio que eu não vejo muito vários vídeos do YouTube falar, porque geralmente o que tem quando a gente fala de perspectiva é sempre aquela ideia, um ponto de perspectiva, certo? Linha do horizonte, essas coisas assim. Isso aí eu já percebi que tem muito, certo? E, 2 pontos de fuga, são coisas que a gente passa pelo meu curso, certo? Mas eu já tem bastante material disso na internet e eu queria falar uma coisa que eu não vejo muita gente falar, assim, que são algumas abordagens um pouquinho mais, eu diria, práticas, certo? Eu tô aqui fazendo o pior demo do mundo pra vocês, do negócio em 1 e 2 pontos de perspectiva, né? Mas eu quero falar de outras coisas que a gente pode usar como ferramenta para sugerir perspectiva no nosso desenho, né? E a primeira delas é a sensação de as coisas diminuírem. Diminuição, então. Podemos assim chamar com essa minha letra horrível. Então, existe uma tendência de, quando a gente observa as coisas em perspectiva, delas parecerem estarem diminuindo, certo? Na verdade, elas não estão alterando fisicamente o tamanho delas, certo? O que acontece é que elas parecem menor pra gente. E por que isso acontece? Isso acontece por causa disso aqui, ó. Digamos que a gente está vendo uma vista top view de alguma cena aqui onde tenho uma parede qualquer, certo? E eu tenho uma outra parede aqui. E eu tenho meu observador aqui. Então, por que isso acontece? Por que a gente percebe as coisas diminuindo? Bom, tem um conceitinho chamado Picture Plane. Plano, figura, não sei. Mas a real é que isso aqui que eu vou mostrar acontece na nossa retina, no nosso olho. Então, a gente tem esses dois objetos aqui do mesmo tamanho, nessa vista top view. Olha só o que acontece. Os raios de luz que formam essa imagem nesse plano, que seria uma metáfora para o meu olho, nos daria esse tamanho, certo? E agora, para essa outra imagem aqui, a gente tem um tamanho diferente sendo formado a partir dos raios de luz que batem no nosso olho. E então é por isso que quando as coisas estão mais e mais longe, esse ângulo vai fechando e ele vai parecendo menor pra gente o objeto, sem mudar fisicamente o tamanho dele, na verdade, né? Então não tem nada diminuindo ou encolhendo, não precisa se preocupar. É só aparenta pra gente desse jeito. E eu vejo que tem muitos desenhos por aí que o pessoal vai fazer e acaba deixando muitos espaços 2D, com o mesmo tamanho, por mais que esteja alinhado em perspectiva, ou esteja funcionando com os pontos de fuga e tudo mais. Mas aí ele não usa esse princípio da diminuição, e isso acaba criando uma mensagem um pouco ambígua, assim, para quem está vendo aquela imagem, certo? Então, sugiro que as pessoas que principalmente vão fazer cenário fiquem atentas a isso, se as coisas realmente estão tendo uma diminuição que funcione
para a gente perceber profundidade, certo? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui sobre perspectiva hoje. A segunda coisa podemos dizer que é um derivado da diminuição, que é a ideia de convergência. Então a convergência é outra coisa que a gente pode usar para sugerir perspectiva no nosso desenho. Resumindo bastante, assim, eu posso supor que é um set, é um grupo, né? Um grupo de linhas que eu sei que são paralelas entre si, no espaço, né? Que acabam se encontrando em algum determinado ponto, se eu estender elas. Então, por exemplo, desenhar uma caixa aqui para vocês bem rápido, forçando esse efeito de convergência ali. Certo? Vamos se encontrar no mesmo ponto. E é aí que a gente vem com o nosso conceito de ponto de fuga. O que está acontecendo aqui, na verdade, é uma variação da ideia de diminuição, né? Pegando outra cor aqui para mostrar. O que está acontecendo aqui, na verdade, é uma variação da nossa ideia de diminuição. A gente tem esse tamanho aqui e o que a gente viu ali com a diminuição? Que dependendo, o quanto mais distante ele está da gente, o ângulo que ele vai se formar vai ser menor. Então, ele vai aparentar ser menor para a gente. Então, essa distância vai encurtando. Se essa distância aqui é a mesma que essa, e essas linhas aqui elas são paralelas entre si, nesse caso, isso quer dizer que se eu estender essa linha aqui, ele vai me dar um ponto de fuga lá distante. Certo. Outra coisa que eu quero falar, terceiro ponto aqui do nosso vídeo de dicas, é a ideia de sobreposição. Que só de eu posicionar certos objetos um na frente do outro, eu já começo a ter a sensação de espaço. E seguido aparece um pessoal aqui na minha aula e eu tenho um exercício que é praticar caixas, certo? Em perspectiva. E eles acabam isolando os objetos assim, ó. Tem, digamos, essa situação aqui, ó. Né? Usando esse mesmo objeto. A gente tem uma caixa ali, outra aqui. Daí a gente tem outra aqui em cima. E nenhuma dessas caixas está tendo essa ideia que eu falei de sobreposição. O que deixa bastante ambíguo pra gente qual que é o posicionamento dela no espaço. Por exemplo, eu poderia dizer que isso aqui é uma caixa pequena que está aqui em cima dessa, certo? Poderia dizer também que é uma caixa grande que está lá atrás. Então, se a gente começa a sobrepor os objetos, a gente começa a ter uma ideia mais clara do posicionamento delas, a relação que elas têm com o espaço, né? Então, só vou pegar esse mesmo desenho aqui e vou corrigir ele. Vou adicionar essa ideia de sobreposição no que a gente está vendo aqui. Então, aquela caixa que eu botei ali, que não estava sobre nenhum... não estava claramente posicionado para a gente, agora eu vou dizer, com esse desenho aqui, que na verdade ela está lá atrás. Por quê? Porque eu sobrepus essa outra caixa aqui. E agora essa aqui que está aparentemente um pouquinho mais à frente, eu posso corrigir ela, dar outra sensação para o desenho dela. Só deixa eu separar.
posso dar uma sensação melhor do posicionamento dela se eu sobrepor ela em relação àquela outra. Então aí eu tenho uma ideia muito mais clara do que é o espaço que eu estou tentando criar aqui nesse desenho, que na verdade é uma ilusão de óptica, né? Isso aqui é uma tela 2D, é um papel onde tu está trabalhando. Então a gente tem que fazer uso desses recursos de que são algumas das maneiras que a gente percebe o mundo, certo? E tentar reproduzir isso no nosso desenho. E até mesmo aqui num desenho que a gente não esteja usando a ideia de convergência ou não pareça tão 3D, a gente pode... Tem um pouco da convergência aqui da diminuição desses planos, né? Se a gente imaginar que eles são, na verdade, o mesmo tamanho e estão diminuindo. Mas eles não têm todas as linhas que a gente precisa para entender o objeto, a tridimensionalidade do objeto, né? A gente só está entendendo planos. E eu posso isolar algumas dessas características que eu estou falando para vocês da perspectiva e fazer meu desenho funcionar só com aquilo. Se essa for a tua intenção, né? Então aqui, além de estar diminuindo agora, eu estou também sobrepondo esses objetos. E eu estou fazendo isso aqui justamente para falar da última ferramenta que a gente pode usar para sugerir perspectiva, que é a perspectiva atmosférica, certo? Ou também conhecida como aerial perspective, é isso aí. O que acontece na perspectiva atmosférica? São as camadas de perspectiva que afetam a nossa percepção de espaço. E essa atmosfera pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa que esteja influenciando aquele ambiente. E aqui eu fiz um rascunho bem tosco do que seriam algumas ideias de montanha. E aqui a gente teria nosso observador, um gigante, certo? E ele está vendo nessa direção. E o que acontece aqui? Vamos dar uma cor para a nossa atmosfera azul. Existem camadas de atmosfera, certo? Que são coisas que a gente não percebe, assim, não é de um nível para outro super brusco, são muitas camadas, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou usar só essa ideia de como se fossem folhas que vão semi-transparentes, digamos, que vão se sobrepondo entre si e os objetos que estão mais atrás vão ter mais camadas, ou seja, elas vão ser mais afetadas pela atmosfera que elas estão sendo cobertas. Então, na terceira montanha tem 3 camadas, certo? Na segunda montanha tem 6. Na última tem 9, 10, sei lá. Enfim, como é que a gente pode usar isso no nosso desenho, nas nossas ilustrações? Ou seja lá qual for a tua intenção. A gente pode definir qual é que vai ser a característica dessa nossa atmosfera e aplicar ela nos objetos. Justamente usando esse princípio que eu falei aqui. Então, aqui a gente já tem a diminuição, aqui nesse desenho aqui, né, que eu estou pintando de azul aqui, a gente já tem a diminuição, a gente já tem uma leve ideia de convergência, né, pensando que esses objetos aqui estão alinhados, e a gente tem a sobreposição. E agora eu vou adicionar
a ideia de perspectiva atmosférica nele, pensando nessas camadas. Então, depois do primeiro objeto aqui, eu vou dizer, tem 30% das camadas de atmosfera branca da minha tela interferindo nos objetos. Depois do segundo, eu vou pôr mais 30%, certo? Porque eles estão mais distantes, então vão ter mais camadas. Nos últimos lá, mais 30%. E no último, um pouquinho mais. Então a gente acaba enaltecendo, tornando mais nítida essa sensação de profundidade, através dessa ideia de perspectiva atmosférica, fazendo essa sobreposição de camadas, né? Então aqui com a perspectiva atmosférica aplicada e aqui sem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São conceitos que eu uso na minha aula de Fundamentos do Desenho. Eu adaptei um pouco esse material através do material todo que eu estudei, mas se vocês quiserem uma outra referência para estudar, eu recomendo as aulas do Marshall Vandroff, de perspectiva. Tem para vender no site dele, acredito eu. E não sei se tem ainda, faz tempo que não entro. Mas é um ótimo material. E esse aqui é a minha abordagem com o que ele falou, assim, adaptando alguns termos, né, para o português e o que funciona mais, assim, para o meu estilo, assim, de desenho, certo? Então tá, pessoal, obrigado por terem visto o vídeo. Se inscrevam no canal para receberem mais conteúdos. A gente se vê por aí.